Graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a saudação do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, quando ele destina sua carta para essa igreja. E essa carta de Filipenses vai ser o nosso objeto de estudo nessa nova série que estaremos meditando. Ok? E antes de entrarmos no conteúdo dessa carta, eu queria que nós orássemos junto, pedindo para que Deus esclarecesse, nos desse entendimento da sua palavra e também para que Ele abençoasse a minha vida, abençoasse a sua vida, né? Diante de tantas dificuldades que temos passado, nós somos totalmente dependentes do Senhor, que é nele que nós somos fortalecidos, é que nele nós podemos passar por todas as coisas. E como o apóstolo Paulo descreve nessa carta, que através dessa vivência, dessa experiência com Cristo, ele descobriu o segredo de estar contente. Ele descobriu o segredo da felicidade. E o segredo da felicidade dele é que ele pode passar todas as coisas, porque Cristo fortalece. Então vamos pedir agora em oração para que o Senhor Jesus venha fortalecer as nossas vidas. Amém? Senhor, nós estamos aqui, consciente, Deus, que somos imerecedores do seu favor, que somos imerecedores, ó Deus, da tua graça, mas nós pedimos, ó Deus, encarecidamente que o Senhor ministre em nosso coração através da tua palavra para que sejamos fortalecidos, para que sejamos, ó Deus, renovados, para que a esperança, Deus, venha brotar em nosso coração e a produzir frutos assim, ó Deus. Pai, que a nossa paixão pelo Senhor, ó Deus, seja renovada. Pai, seja como um combustível, Pai, que faz com que o fogo se torne, ó Deus, mais efetivo, se expanda, Deus. Nós te pedimos isso. Nós queremos, ó Deus, sentir o Senhor, sentir, ó Deus, o teu amor, viver o teu amor, acreditar em Deus, na tua palavra. Ó Deus, viver em função dela. Temos passado por momentos difíceis, ó Deus. Um momento como nunca vimos em toda a história, pelo menos aqui, Deus, dentro da nossa geração. Senhor, eu sei que tudo isso, Pai, demonstra que a tua vinda está próxima e que nós devemos nos apegar ainda mais às tuas promessas, nos apegar ainda mais à tua palavra, nos apegarmos ainda mais ao Senhor em oração. Então, ó Deus, pedimos que o Senhor venha cuidar de nós, cuidar das nossas famílias, cuidar da nossa igreja. Que o Senhor olhe com misericórdia, Deus, para cada um de nós. Ó Deus, renove o seu favor. Ó Deus, que sejamos revigorados, cheios do Senhor, ó Deus, porque diante de tanta catástrofe, ó Deus, diante de tanta tragédia, em ninguém mais podemos confiar a não ser no Senhor. Entregamos nossa vida nas tuas mãos e pedimos que o Senhor fale conosco através desse estudo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos agora, para poder entrar, antes de entrarmos no conteúdo da carta do apóstolo Paulo a Filipenses, vamos pensar um pouquinho mais aqui de como essa igreja foi fundada e o pano de fundo de quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta para os irmãos de Filipos. Ok? É uma carta que ele escreve com um propósito diferente do que muitas das outras que nós vemos, né? Ele tem um propósito, ele declara sua alegria de ver essa igreja tão atuante no evangelho. Ele recebe donativos, ele recebe ajuda dessa igreja, então ele se alegra com essa igreja. Mas a gente precisa entender que essa igreja, quando lemos em Atos, ela teve uma história, e a história veio porque o próprio apóstolo Paulo foi alguém que pregou nessa igreja. Foi alguém que esteve, na verdade, através da pregação da palavra, fez com que aquela igreja passasse a existir. Filipos era uma igreja ali, uma cidade próspera, né? Ela era uma colônia romana, ou seja, era uma pequena Roma, a gente pode dizer assim, onde que todas as influências romanas, a cédula de dinheiro que valia lá era a mesma que valia em Roma. A cultura era muito parecida com a cultura romana. Na verdade, ela era a cultura romana prevalecia lá. Era um centro comercial também,
e tinha esse nome em homenagem a Filipe II da Macedônia. Então ela se tornou e se chamou então Filipenses. O apóstolo Paulo ele fez na sua segunda viagem, ele passou por lá. E nessa sua segunda viagem, ele encontrou alguns personagens que vale a gente lembrar. Entre esses personagens, nós vemos Lídia, que era uma gentil, mas que ela era temente, e ela tinha se convertido ao judaísmo, e ela é despertada pelo Espírito Santo, então, diante da pregação do apóstolo Paulo, e ela se converte ao Senhor. Vemos também aquela mulher que era adivinha e que as pessoas ganhavam recursos por causa dela. Então, Paulo, diante da exposição do evangelho, ele pregando, aquela mulher ela é liberta e ela então deixa de seguir aqueles espíritos ou de fazer aquelas adivinhações que gerava tanto lucro. E graças a isso, porque Paulo que pregou, né, eles passaram por um mau bocado em Filipenses, foram parar no presídio, na cadeia, porque eles tinham prejudicado a fonte de lucro do Senhor e dos senhores daquela mulher. Então, uma outra conversão ali, uma mulher gentil, uma mulher que, na verdade, ela era voltada para um lado obscuro, um lado estranho, né? E ela ouve o evangelho e o evangelho desperta um amor no seu coração. E por causa dessa pregação e da libertação dessa mulher, então, o apóstolo Paulo e Silas, eles são mandados para a prisão. E na prisão, eles estão cantando, louvando e orando ao Senhor, e acontece um terremoto tremendo, onde que as portas se abrem, um carcereiro ele vem, e ele já desembainhando a espada, pronto para tirar a própria vida, porque ele acha que os presos tinham fugido. O apóstolo Paulo chega ali e diz: não faça isso, nós estamos todos aqui. E aquele carcereiro pergunta então: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele diz: crede no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. 3 episódios ali nessa cidade. Uma pessoa que nada de diferente aconteceu, mas ela creu na palavra pregada. E ali uma pessoa que ela era de uma cultura judaizante, já espiritualista, então houve uma transformação no seu coração. Nós vemos a gentia, que era provavelmente grega, que se envolvia com magias e ouviu também o poder da palavra pregada através do evangelho, se converteu. E vemos por último um cidadão romano, um funcionário público, carcereiro, ouvindo o poder da mensagem através da exposição de Paulo e se converte ao Senhor. Nós entendemos então que esse evangelho ele não escolhe pessoas através da sua cidadania, através da sua classe social, mas esse evangelho é direcionado a todos, independente da sua nacionalidade, da sua cor, da sua situação social. Esse evangelho veio para resgatar e salvar todo aquele que crê. Então é isso que o apóstolo Paulo ele faz. Foi através de um momento calmo, como Lídia, ou através de um terremoto, como no carcereiro, mas esse evangelho ele fala aos corações e transforma. E foi isso. Esse evangelho então se expandiu ali em Filipe, através dessa pregação. O apóstolo Paulo, graças a esse relacionamento que ele desenvolveu com os irmãos que foram se convertendo lá, ele começou a ter um relacionamento estreito. E nesse relacionamento estreito fez com que ele recebesse então benefícios desse relacionamento, a ponto de que esses irmãos então abençoavam o apóstolo Paulo, fazendo doações, mandando
pessoas, irmãos, membros da igreja, abençoaram o apóstolo Paulo, levando recursos, levando alimentos, levando vestimentas. E não foi uma vez só, o apóstolo Paulo fala: mais uma vez vocês renovaram o seu cuidado para comigo. Então é uma carta de gratidão, uma demonstração de alegria do apóstolo Paulo de ver que esse evangelho então era atuante, ele era robusto naquela igreja. Ela era uma igreja que fazia diferença na comunidade, era uma igreja que então era uma igreja missionária. Era uma igreja que o apóstolo Paulo se alegra com a existência daquela igreja, porque vê que é uma igreja que via as necessidades e se colocava na brecha. Ok? Então o apóstolo Paulo mesmo, então dentro de uma prisão, porque o apóstolo Paulo escreveu essa carta possivelmente ali por volta de 61 depois de Cristo, tá? No período onde quem governava era Nero, e ele estava preso em Roma, na sua prisão domiciliar. E é até interessante a gente pensar então que essa carta ela poderia ter um tom de tristeza, mas ao contrário, ela é conhecida como a carta da alegria. Isso então parece uma grande contradição. Mas a gente precisa entender que essa carta é a carta da alegria, porque o apóstolo Paulo, se ele não estivesse preso, talvez essa carta não teria sido escrita. Talvez eu e você nunca teríamos lido e compartilhado dela, como tem sido compartilhada e edificado pessoas no decorrer dos anos. Então o apóstolo Paulo ele vai até chegar a dizer que ele se alegra. Quero que saibam, irmãos, no capítulo 1, versículo 12, que aquilo que aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Então ele olha para a realidade que ele está vivendo e diz que isso serviu para que o evangelho tivesse um progresso, para que o evangelho então não ficasse limitado dentro da sua capacidade ali, porque pessoas foram influenciadas a pregar com a sua prisão. Essa carta chegou até mim e até você porque ele estava preso. Então, a ideia, o termo original do progresso aqui é aquela ideia de você picar. A ideia do original traz a ideia de você cavar. Então, ou seja, ele foi preso, todo aquele acontecimento que veio sobre ele aconteceu para o progresso, aconteceu para cavar e sementes fossem jogadas, e sementes ali fossem colocadas para que desse mais fruto ainda. Olha a visão do apóstolo Paulo, então ele se alegra naquela situação. Contudo, a gente olha que o segredo da grande satisfação dele, apesar das severas dificuldades, é porque ele tinha uma sincera intimidade com Deus. E é isso que ele demonstra. E essa carta é um grande exemplo de como funciona, então, uma alegria da satisfação do cristão autêntico. Ele tem uma alegria independente da circunstância. Esta carta é dirigida e é diretamente ligada por alguém que tem o Espírito Santo. Então, ele tem um prazer de viver como um cristão, como alguém que leva Jesus no seu dia a dia. Hoje nós vemos, então, uma epidemia muito maior do que essa pandemia que nós estamos vivendo, é de cristãos insatisfeitos, sabe? E só vão atrás das bênçãos de Deus. Apenas as coisas relacionadas aqui na terra, que temem, então, a morte, que temem aquilo que pode matar o corpo. O apóstolo Paulo, ele chega a declarar, olha, eu preferia morrer, porque para mim morrer eu sabia que isso era infinitamente melhor, porque eu estaria ligado com Cristo. Mas eu sei que eu tenho uma agenda a terminar. Então, se eu permaneço vivo é por causa de vocês. Então, eu queria que a gente pensasse dentro dessas coisas. Muitos de nós temos perdido a sensibilidade com relação a verdades profundas de Deus. Porque nós queremos, né, cada vez ter mais, e tudo gira em torno de nós mesmos. Pensamos, sabe, muitas vezes só naquilo que desejamos. E por isso não vem aquela alegria natural que o cristão precisa ter.
aquela alegria que vem de Cristo. E essa alegria ela tem sido sufocada pelos desejos desenfreados das coisas do mundo. O apóstolo Paulo, então, ele norteia a sua mensagem para que esses cristãos saiam disso. Eles comecem a pensar como Cristo pensa, que eles têm o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ok? Então, até aqui, agora a gente vai começar a pensar e olhar um pouco mais para o conteúdo da carta. Olhando então para o capítulo 1 de Filipenses, nós vemos uma alegria do apóstolo Paulo em meio ao sofrimento. Paulo, então, ele faz a sua saudação costumeira com a igreja, ali nos primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 3, tá? Ele deixa claro que ele tem um amor por aqueles irmãos. E ele expressa também a alegria desses irmãos serem participantes dos sofrimentos que ele está passando. E ele encoraja esses irmãos a perseverarem em Jesus Cristo. Então, nesse capítulo 1, a gente faz uma divisão. Do versículo 1 ao versículo 3, ele faz aquela saudação, dizendo que ele, Timóteo, servo de Jesus Cristo, ele escreve a todos os santos que estão em Filipos, aos bispos e diáconos. Então, ele escreve para os líderes também, direciona essas cartas para os líderes e para toda a igreja. E ele diz: a graça e a paz de Deus, nosso Pai, esteja com vocês. E também do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois do versículo 4 ao versículo 11, ele faz ação de graças por essa igreja e a sua oração, e suplica em favor dessa igreja. Ele agradece porque essa igreja é cooperadora do Evangelho, que desde o primeiro dia até agora tem somado com ele, e ele tem certeza que aquele que começou a boa obra na vida daquela igreja vai terminar. E ele olha para essa igreja e ainda pede para que o amor de Jesus cresça, aumente cada vez mais, no versículo 9, nessa igreja, que eles tenham pleno conhecimento e tenham percepção, discernimento, para que eles possam ver o que é melhor para a sua própria vida e para a vida da igreja, que eles se mantenham puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então a oração dele pela igreja é essa, que o amor aumente, que eles tenham conhecimento, que eles tenham discernimento, que eles aprendam a ver o que é melhor de Deus para a vida deles, que eles vivam em pureza, então, que eles sejam irrepreensíveis e cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do fruto da justiça até o dia do Senhor. E essa minha oração continua se aplicando para você, meu irmão, para que até a vinda de Cristo nós venhamos crescer em amor. Nós estamos tão carentes disso. Nós estamos tão carentes, por mais ativos que sejamos, porque essa igreja era ativa, essa igreja era missionária, essa igreja era uma igreja que chegava a fazer doações, era uma igreja que levantava ofertas, era uma igreja que continuava agindo, mas que ainda tinha problemas e precisava continuar amando, mas que ainda tinha dificuldades de perceber a atuação de Deus e precisava então crescer no conhecimento de Deus, e elas precisavam perseverar assim, irrepreensíveis, puros, até a vinda de Jesus, até a volta do Senhor. É uma igreja que a gente vai ver que ela não passa por lutas assim externas, apesar da grande dificuldade que era ser cristão na época. O apóstolo Paulo, ele não enumera muito isso aqui, ele não deixa claro isso, mas ele fala de um problema muito sério, que é os ataques internos, a heresia dentro da igreja. E quando olhamos para a história, os ataques externos, eles servem muitas vezes para fortalecer, porque o remanescente, ele sai do meio da perseguição muito mais forte, o evangelho, ele pulveriza, ele alcança muitos. O evangelho, através dessa perseguição e através dessa perseguição externa, serve como semente para que o evangelho cresça ainda mais. Mas quando acontece heresias internas,
divisões, como no caso ali na carta de Filipenses, nós vemos os judaizantes infiltrando, querendo trazer de novo ritos do judaísmo. Isso divide a igreja, isso enfraquece o ministério. Então o apóstolo Paulo ele levanta uma bandeira dizendo: olha, vocês precisam ser um, vocês precisam crescer em unidade, vocês precisam crescer em amor. Ok? Mas vamos lá, continuando no capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18. O apóstolo Paulo fala sobre sofrer pelo evangelho, ou sofrer para que o evangelho avance. Porque era assim que ele estava falando, esse era o exemplo dele. Ele estava sofrendo, e aí entra no versículo 12, que eu já citei aqui, que ele fala: olha, meus irmãos, aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Como resultou, tomou evidente, então, toda a guarda do palácio pretoriano, ou seja, toda a guarda ficou ciente do que Jesus fez. Porque eu estou preso aqui, e hora ou outra trocam as guardas, eles chegam até mim e eu tenho a oportunidade de pregar para eles, ou eles sabem o motivo pelo qual eu estou aqui. Paulo, então, ele tem um olhar positivo, ele olha com um olhar missionário para a situação, vendo como uma oportunidade. Talvez seja isso que a gente precisa enxergar as circunstâncias difíceis, para as nossas prisões, como uma oportunidade que Deus nos está dando para que o progresso aconteça. Lembra, o progresso, o termo original aqui, traz aquela ideia de cavar, de você furar, de você fincar a terra e rasgar ali para que seja colocada a semente. Então ele falando: olha, o que aconteceu comigo serviu para isso, para que houvesse progresso ali, para que fosse fincado ali, para que fosse travado ali. 19 a 26. Então o apóstolo Paulo, do 19 ao 26, ele trabalha a ideia da bênção que é viver no Senhor Jesus. Então ele fala do 19: pois sei que o que me aconteceu resultará na minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela morte, quer pela vida, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Essa é a ideia central aqui desse capítulo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então existe uma bênção de viver em Cristo, isso independente da circunstância, é isso que o apóstolo Paulo ele coloca. Ele está num patamar, ele está numa vida com Cristo, num relacionamento com Jesus, que sabe que infinitamente melhor era estar com Jesus. No versículo 27 até o 30, então, o apóstolo Paulo, aqui do capítulo 1, ele parte para falar sobre a unidade dos crentes em Jesus. Ele diz: não importam o que aconteça, exerçam uma cidadania de maneira digna. Ele está falando: olha, você precisa viver da maneira digna do Evangelho, como ele fala em Colossenses. Ok? Quer na minha presença, quer na minha ausência. Fiquem sabendo disso para que vocês permaneçam firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar. Então o apóstolo Paulo aqui no capítulo 27 até o 30, ele traz essa ideia, do versículo 27 ao 30, sobre a unidade dos irmãos, a unidade dos cristãos, o quanto isso é importante. Tá? Nós precisamos orar por isso, nós precisamos lutar por isso, ele diz isso, tá? E nós não podemos nos deixar nos intimidar contra aqueles que se opõem a isso, contra aqueles que se opõem a esse privilégio de fazer parte da realidade chamada igreja. Nós precisamos combater o combate. E o apóstolo Paulo trabalha essa ideia. Ok?
Então vamos continuar pensando aqui. Então, do versículo 4 ao versículo 11 desse capítulo 1, Paulo, ele nutria, então, uma grande alegria pelos filipenses, tá? E esta satisfação era fruto de uma forma, da forma como a igreja recebia suas palavras e a colocava em prática. Era uma igreja que praticava aquilo que ela ouvia. O apóstolo entendia isso e a operação do Espírito Santo dentro desse relacionamento entre os irmãos ali de Filipos, de maneira que nem mesmo a prisão e o sofrimento os distanciavam. Então o apóstolo Paulo ele demonstra um amor profundo sobre essa igreja, sobre a igreja de Filipos, de uma forma que produzia saudade profunda, intensa, e o que levava a orar por eles. Orava para que continuasse crescendo e dando glória a Deus. Então nós precisamos pensar e olhar para essa característica dessa igreja que fez com que o apóstolo Paulo desse ação de graças por ela. Será que a nossa vida hoje tem gerado ação de graças para aqueles que nos olham? Tem motivado as pessoas a suplicarem em nosso favor para que a gente continue, não somente continue, a gente cresça e a gente progrida muito mais nisso, dando glória a Deus através da nossa vida como já temos vivido hoje. Então pense nisso, meu irmão. Filipenses, do capítulo 1, do versículo 12 ao 18, então nós falamos sobre o sofrer pelo Evangelho, ou sofrer para o avanço do Evangelho, né? Corrigindo novamente. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma, como nós já falamos. O cárcere romano era frio, sujo, completamente desconfortável. Pode-se dizer que a circunstância que ele estava vivendo não podemos dizer que era o pior momento da sua vida. Ele ficou preso ali alguns anos, né? Então, ao invés de reclamar, Paulo diz que aquilo que lhe estava acontecendo tem servido para o progresso, para o crescimento do evangelho. De fato, nesse período, muitos soldados romanos passaram a crer em Jesus. E muitos cristãos motivados pela vida do apóstolo Paulo passaram a anunciar corajosamente o evangelho. Embora alguns não tivessem intenção correta, e ele fala isso, que alguns pregaram denegrindo a imagem de Paulo, mas ele, cheio do Espírito Santo, prefere observar o lado bom aqui então da vida, o lado interessante do que estava acontecendo. E diz então: o importante é que de qualquer forma, seja por motivo falso ou verdadeiro, Cristo seja pregado, e nisto eu me alegro. Não porque ele aceitava ou porque ele encoraja uma pregação através de uma heresia, não, ele fala: olha, diante então de tudo isso daqui, uma das coisas que eu me alegro é que esse nome de Jesus tem sido levantado e pregado. Eu me alegro com isso. Capítulo 1, então, continuando, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais e novamente trazer essa ideia do versículo 19 ao 26. Nós dissemos que ele fala da bênção de viver em Cristo. E nessa bênção de viver em Cristo, então, as palavras desse trecho demonstram que a sua convicção na salvação em Jesus, a palavra grega aqui é solatéria, que significa a libertação dos pecados e suas consequências. Então ele se alegra por causa dessa libertação que ele teve dos pecados e das consequências desses pecados. Ele possuía fé para ser liberto da prisão. Mas se caso não fosse, ele tinha uma alma segura em Deus. Foi por isso que ele disse então que agora que Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer seja através da vida, quer seja através da minha morte. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei mais o que quero escolher. Estou pressionado nos dois lados, desejo partir para estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo,
Ou seja, ele fala: olha, eu preciso permanecer aqui, eu tenho uma agenda aqui na terra para terminar. Eu tenho uma agenda aqui e a minha agenda são vocês. Levar esse evangelho, essa palavra de edificação para aquilo que Deus me chamou. Então, meu irmão, escuta uma coisa. Se você ainda está aqui, se você está ouvindo essa mensagem, se você está ouvindo essa aula, é porque você tem uma agenda ainda para cumprir para a glória de Deus. Se você já tivesse terminado a sua missão aqui, Deus já o te teria recolhido. Se você já tivesse alcançado a perfeição, você já estava junto de Deus. O apóstolo Paulo, diante de tudo aquilo que ele já tinha vivido, sabe, diante das pressões, ele olha e diz: para mim infinitamente melhor era estar com Cristo. Mas eu sei que eu tenho uma agenda para cumprir. Você tem uma agenda para cumprir, por isso você está ouvindo essa mensagem. Por isso você está ouvindo essa aula. Você tem muito ainda a ofertar a sua vida em prol desse evangelho. É que o apóstolo Paulo também ensina. Paulo tinha ciência que a sua execução ali era possível, que ele podia morrer mesmo. E isto gerava para ele uma expectativa definitiva de estar com Cristo. No entanto, ele tinha um cuidado que ele precisava dividir com a igreja, ele precisava cuidar da igreja. Então ele ficava dividido aqui. Ele sabia que ele tinha uma agenda a cumprir. Do versículo 27 até o 30, é a unidade dos crentes. Paulo recomenda que os filipenses, que a sua cidadania verdadeira, então, era o cristianismo. E eles precisavam, então, andar lado a lado. A pregação deles deveriam ser com palavras e com vida. Ou seja, ele recomendava que os filipenses tinham um modo de viver digno de Jesus. Vivam de maneira digna, né, do Evangelho de Cristo. Para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas eu ouça a seu respeito na minha ausência, eu fique sabendo que vocês permaneceram firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Então ele traz essa mensagem de unidade, essa mensagem de encorajamento, de que eles venham permanecer firmes, que eles venham permanecer vivendo de maneira digna do evangelho. E é uma luta que nós temos travado todos os dias, viver de uma maneira digna do evangelho. Que o glorifiquemos com o nosso dia a dia, com a nossa vida, quer diante dos pastores, quer dentro do relacionamento eclesiástico dentro da igreja, quer dentro de um isolamento onde que ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Nós precisamos viver de uma maneira digna do evangelho, digna de Jesus. É isso que o apóstolo Paulo fala, para que sejamos unidos, para que a nossa salvação seja evidenciada e notória a todos. Essa é uma lição. A vida cristã ela é constituída de fé, alegrias, sofrimento. O Senhor Jesus não negou a presença das aflições na sua vida, ele mesmo sofreu. O sofrimento é parte do privilégio daquele que crê em Cristo. É algo que o nosso Senhor enfrentou, sabe? E nos capacita a enfrentar também. E Paulo ele vai demonstrar isso. Ele coloca Jesus como um exemplo, ele coloca a vida dele como exemplo, ele coloca Timóteo como exemplo. Nessa carta de Filipenses, então, ele traz esses exemplos para que sejamos firmados, para que sejamos, venhamos viver diferentes. Ele fala: eu me alegro com vocês. E começa assim, então, porque vocês são uma igreja ativa, uma igreja missionária, uma igreja que leva o Senhor a sério. Mas, como em todas as cartas ele faz, diante de toda a alegria que ele tinha instrução para dar. A instrução é que eu estou orando por vocês, para que vocês cresçam no amor, para que vocês cresçam no conhecimento, para que vocês sejam puros, então, para que vocês sejam realmente diferentes nesse mundo,
Sabe, eu oro para vocês, para que vocês, então, exerçam a sua cidadania aqui na terra de maneira digna do Evangelho, vivendo em unidade, para que todos percebam isso. Porque quer na vida, quer na morte, vocês glorifiquem a Deus. Mas saibam-se que vocês estão vivos ainda, porque você tem uma agenda para consagrar ao Senhor. Se Ele não te levou ainda, é porque você tem um Evangelho para pregar. Então, viva esse Evangelho, cumpra a sua agenda de uma maneira digna, de que o Senhor seja glorificado com as suas atitudes, vivendo em unidos uns com os outros, vivendo em amor uns com os outros, para que esse Evangelho seja notório, então. E até aqui a gente conclui essa ideia do capítulo 1 de Filipenses. Que Deus abençoe os irmãos. Até a próxima.